80 anos, colocou lá coisas que devem nos animar. É o ano que ele sempre tem dito, e eu concordo, é o ano da colheita. É o ano, inclusive, também de comparar do que foi feito, das conquistas, da reconstrução do nosso país, dos números da economia, que são os melhores possíveis, né? Inclusive, os números econômicos contrariam, inclusive, a grande maioria dos economistas que apostavam que no primeiro, segundo e terceiro ano do Lula 3 não iria crescer o Brasil, e cresceu. Fechamos, inclusive, o ano com a menor inflação, com a melhor taxa, ou melhor, a menor taxa de desemprego da série histórica do país. Pela primeira vez, são 103 milhões de brasileiros e brasileiras ocupados. Nunca tínhamos atingido esse índice. Então, vai ser um momento de comparar os projetos políticos que vão estar à disposição do povo brasileiro para que eles possam fazer uma escolha. Mas é um momento também de reafirmar que o PT precisa se firmar como um partido antissistema. Quando eu digo antissistema, foi o partido que apostou no ano passado todas as fichas para aprovar, por exemplo, a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Isso já vale para esse ano, né? Agora coloca como meta de aprovar a redução da jornada de trabalho, a tão famosa 6.1. E eu fico feliz porque vi que começou novamente a ganhar força isso na Câmara dos Deputados. Menos jornada de trabalho é mais saúde mental. Está provado isso cientificamente. Então, é uma das lutas que a gente precisa encampar. Precisa também que o partido renove bandeiras, como, por exemplo, bandeiras que sempre foram mais à direita, que no Piauí nós temos, com muito orgulho, essa bandeira que é hoje talvez o único governo de esquerda que defenda a bandeira da segurança pública, né? Acho que nesses 3 anos nós avançamos bastante sobre isso, né? Tivemos a coragem de trazer esse tema para dentro do governo. Você acha que não conseguiu se apoderar desse discurso como poderia? Nós, enquanto governo do Piauí, sim, mas o PT nacional, não. Tanto é que a experiência do Chico Lucas está sendo levada para o Brasil agora, na ocupação da Secretaria, porque isso é muito novo para o PT. O PT nunca se aprofundou na discussão de um tema que sempre ficou mais à direita. E esse é um tema que não deve ser da direita, deve ser de todos, e nós que estamos governando é quem devemos puxar esse tema. E aqui no Piauí nós puxamos bem esse tema, e acho que é unanimidade hoje. E quem disser que não melhorar os índices de segurança do Piauí no governo Rafael vai estar contra, inclusive, tudo que está sendo mostrado e o que está sendo feito, né? Então, essa experiência está sendo levada para o Brasil com a questão do WhatsApp, que hoje você consegue fazer um BO por ele, um celular que é devolvido, o nosso programa é muito exitoso. E aí também tivemos um papel fundamental de aprovar todas essas leis na Assembleia de forma moderna, que muitas estão sendo copiadas Brasil afora. Deputado, presidente, na reunião que aconteceu na Bahia, eu conversava com algumas fontes e foi dito que o presidente Lula mandou alguns recados. Ele falou, direcionou, explicou, mas também disse alguns pontos que eram importantes. Dentre eles, essa aproximação de outras siglas, que o PT ele não seguiria sendo somente o PT, que era importante ouvir e estar próximo de outras siglas que são da base, né? Claro que na individualidade de cada estado. Queria saber como que isso recai no Piauí. Isso seria algum tipo de recado em relação às chapas majoritárias, em relação a essa determinação da eleição desse ano? Não. Primeiro a gente precisa entender o cenário brasileiro. Hoje você tem segmentos do PP, por exemplo, que estão no governo. Segmentos do União Brasil que estão no governo. E aí eu vou me reportar a Portugal. Portugal acabou de fazer uma eleição. O que aconteceu em Portugal? No primeiro turno, o Seguro saiu na frente da extrema-direita. E no segundo turno, a boa-direita, como eu costumo de chamar, assim, e algumas forças de direita e de mais centro foram apoiar o Seguro. Então, o que o presidente Lula está disputando nesse momento? Que é normal e natural da política. Que alguns setores de centro e até da direita também possam vir se somar ao projeto. Um grande exemplo foi o nível de maturidade política que Lula e o Alckmin fizeram na campanha de 2022, que permitiu que a extrema-direita não vencesse no Brasil e que nós tivéssemos digamos assim, amplas forças, pensando primeiro no Brasil e na democracia, que é o que terminou de acontecer com Portugal. No Piauí, está bem definido, e eu quero aqui me reportar a fala do presidente nacional do PT,
hoje pela manhã para os veículos de comunicação. O Edinho verbalizou, no Piauí está decidido. A nossa chapa de reeleição, o nome da pré-candidatura está definido, é Rafael Fonteles. A chapa para o Senado, que serão os candidatos do Lula, do PT Nacional, do PT do Piauí, também está decidida, é Marcelo Castro e Júlio César, são os nossos pré-candidatos, não tem que ter dúvida a respeito disso. E em relação à indicação do PT para vice, esse ponto também caminha para uma solução, melhor, não diria nem solução, para uma ratificação da indicação do governador? Olha, nesse momento nós cumprimos um calendário e o PT não abre mão do seu calendário. Então, o que é que tem posto até agora? O único nome posto para vice, oficialmente, lá nos quadros do partido, é o nome do ex-secretário de Educação, Washington Bandeira. Nós estamos caminhando com esse calendário e está perto de concluirmos esse calendário, vamos concluir esse calendário e, oficialmente, no momento certo, faremos o anúncio para a sociedade. Qualquer possibilidade de discussão em torno de um novo nome dependerá da apresentação de um novo interesse. Existe algum tipo de movimento dentro do Partido dos Trabalhadores pleiteando essa função que não seja o Washington Bandeira? O que tem no PT, e aí a gente precisa respeitar todas as vozes do partido. No PT não existe unanimidade. Eu, pela terceira vez, sou presidente do partido. Eu não fui unanimidade, mas eu represento a vontade da maioria, que foi na urna e escolheu o Fábio Novo para ser o presidente. Então, quais são os mecanismos que nós temos quando nós fazemos uma discussão? Ou é o consenso, ou é, então, a vontade da maioria. Isso é democracia, é a essência. Democracia é o poder que emana do povo, de uma sociedade que define essa regra, que quer ser democrático, quer participar de uma democracia. Bom, você trabalha primeiro fazendo o diálogo, tentando consensuar. Quando não tem o consenso, aí nós temos que respeitar a vontade da maioria. Então, eu acho assim, eu costumo dizer que nós estamos agora na fase do decantar no PT. E aí eu quero relembrar aqui o momento que foi para eu disputar a Prefeitura de Teresina. Para disputar a Prefeitura de Teresina, eu não era unanimidade no meu partido. E eu tive que me submeter de passar por todo um processo. E como foi esse processo? Havia outros nomes que também se colocavam à disposição para se apresentar como pré-candidatos. E, como não houve consenso, nós tivemos que fazer o quê? Nós tivemos que escolher. E o que é que escolhemos como mecanismo para nos consensuarmos? Uma pesquisa de opinião pública, que é o que foi feita. E, através dessa pesquisa, definimos e aí encontramos o que nós sempre dizemos no PT. A gente discute muito, mas depois que decide, a gente acompanha. No caso atual, não existe no momento nenhum nome que está disputando. Nem pesquisa a ser feita. E nem pesquisa a ser feita. Então, nós estamos cumprindo apenas o calendário e, em breve, muito breve, nós apresentaremos isso para a sociedade piauiense. Em relação às chapas proporcionais, presidente, como que estão definidos alguns pontos em relação à Câmara Federal? Sabemos que algumas lideranças saíram, mas muitas entraram, como é o caso até de Charles Pessoa, que vai para o PV, a federação acaba tendo um cálculo que se assemelha ao do PT. Existe uma perspectiva de novas lideranças de outros partidos que entrem na federação ou não? Vão ser lideranças petistas, raízes, filiados que vão complementar esses números? Bom, então vamos lá. Nós temos aqui uma particularidade. O PT não decide sozinho uma chapa. Por quê? Porque ele faz parte de uma federação, que além do PT tem o PCdoB e tem o PV. Então tem que ouvir esses partidos. Então nós estamos fazendo o diálogo com o PCdoB, com o PV, já me reuni com a presidenta Tereza Brito, do PV, com Zé Carvalho, do PCdoB, visitei os dois partidos, então nós estamos também desenvolvendo esses momentos. Pela regra, conforme a última votação que nós tivemos anterior, de acordo com a votação de cada partido, você chega a um percentual de número de vagas. Bom, a quem cabe fazer a primeira discussão sobre as possíveis candidaturas? As bancadas. Elas é quem fazem as primeiras discussões. A bancada federal, que deseja se apresentar, e também a bancada estadual. Depois disso, feitas as discussões, vamos levar para o partido.
Tem nomes que já foram convidados, tem nomes que as bancadas já aprovaram, mas também nós temos que esperar o que nós temos da legislação eleitoral, que é o chamado momento da janela, né, que se dá agora, mês de março, abril. Então, temos que respeitar também esses momentos. E aí continuamos fazendo esse diálogo. O que é bom é que na federação, ela é hoje muito disputada. Então, tem muita gente querendo vir, o que é bom. Ruim é um partido quando ele não é procurado, uma federação. O bom é que a nossa federação é bastante procurada. Por quê? Na eleição última para deputado estadual, e aí eu digo sempre, o PT é uma grife, o PT para deputado estadual teve 78 mil votos de legenda. Isso é um patrimônio muito grande. Foi o mais votado, disparado para deputado estadual, em legenda, só em legenda, né? Eu acredito que somando a perspectiva do PCdoB, do PV e do PT, os três juntos, nós poderemos chegar nessa eleição a 100 mil votos de legenda. Então, isso é um patrimônio riquíssimo, né? A mesma coisa para deputado federal, não é diferente, também o PT é o mais votado, foi o mais votado na última eleição de deputado federal. Então, nós já temos praticamente, digamos assim, faltam poucos ajustes, precisa completar nomes de mulheres e outras conversas que ainda estão sendo feitas para serem finalizados. Conversas na bancada, leva-se para o partido aqueles nomes que foram convidados para que o partido possa, no caso do PT especificamente eu me refiro, chancelar aqueles novos nomes que vêm de outras siglas ou que foram convidados, para que eles possam ser chancelados perante a executiva do partido. Faremos, inclusive, esse exercício logo depois do Carnaval. Já discutimos e aprovamos isso na executiva de ontem. Zenaide Lustosa, Marina Santos e Regina Souza são opções nesse quadro? São opções, mas a ex-governadora Regina Souza colocou claramente que o nome dela não está posto. Agora, por falar em ajustes, adequações, discussões, eu volto à chapa proporcional para a Assembleia Legislativa. Duas tendências do PT, nível até municipal, a atuação mais forte, Democracia Socialista e Avante, fizeram um ato, mostraram publicamente, em defesa da filiação do vereador Eduardo Dragalana, que hoje é do PSD, é pré-candidato a deputado federal, mas está sem partido, já que o PSD não vai concorrer como legenda lá nas eleições do ano que vem. E eu lembro bem, palavras do ex-deputado Cícero Magalhães, ex-presidente do partido, olha, ou o PT abre vaga para Eduardo Dragalana, uma vaga, ou terá que abrir 4, porque serão as vagas das duas tendências. Essa situação caminha para a solução? Como é que o senhor está encarando essa demanda que surge dessas duas tendências? Então, o PT é isso. A gente precisa ouvir as pessoas e chegar a um bom termo. Então, são discussões que ainda vão acontecer. Então, é legítimo o Dragalana pleitear. Que bom que ele está pleiteando. Isso é bom. Mostra que o nosso partido está sendo procurado. Agora, estamos fazendo as discussões com bastante serenidade, ouvindo a bancada. Hoje mesmo faremos reunião da bancada, isso será colocado na bancada. Nós temos apenas que dizer que antes do Fábio Novo ser presidente do PT, a bancada estadual já tinha se reunido e já tinha feito algumas proposições de convites, porque não dá para passar um nome também que a bancada não tenha consensuado ou aprovado majoritariamente, né? Então, antes de eu ser presidente do PT, eu sou deputado estadual. E lá nós fizemos discussões de nomes a serem convidados, né? Naquele momento não havia o nome do vereador Dragalana, que apareceu depois se colocando à disposição. Esses nomes foram convidados. Então, a discussão precisa ver em relação à questão de vagas. Apenas para deixar claro, a última palavra final não é do PT em relação a vagas, é da federação, já consultei a direção nacional, não é questão de tendências, não é isso. Vai ser discutido e no PT temos que ter a consensuar, ou se não consensuar, temos que ter a vontade da maioria, que é o que vai prevalecer no nosso partido, mas discutindo, obviamente, de forma muito republicana, com todas as forças e respeitando as forças do partido. Presidente Fábio Novo, obrigado pela presença aqui no Jornal do Piauí, nos 46 anos do Partido dos Trabalhadores. Eu que agradeço pela oportunidade.